Você já sentiu aquela estranha certeza de que algo pode dar muito errado, mas mesmo assim decidiu continuar? Aquele frio na barriga que mistura medo com adrenalina? Hoje você vai conhecer histórias reais de pessoas que decidiram brincar com o perigo. Algumas buscavam fama, outras queriam provar um ponto. Algumas simplesmente acreditavam que nada aconteceria, mas todas chegaram a um ponto em comum. Ultrapassaram limites inimagináveis. Prepare-se, porque as histórias que vêm a seguir são impressionantes e em certos momentos quase inacreditáveis. Então já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Sem mais enrolação, vamos começar. Existe algo quase magnético no perigo. Ele assusta, mas também atrai. E para algumas pessoas, essa atração vira obsessão. Um dos exemplos mais conhecidos dessa busca extrema por adrenalina é o caso de Felix Baumgartner. Em 2012, ele fez algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Subiu até a estratosfera, a mais de 39 mil metros de altitude, dentro de uma cápsula presa a um balão gigante. Lá de cima, ele simplesmente pulou. Imagine isso por um segundo. Você olha para baixo e não vê cidades, nem montanhas, só a curvatura da Terra. Durante a queda, Felix ultrapassou a velocidade do som, atingindo mais de 1.300 km por hora em queda livre. Ele ficou completamente vulnerável, dependendo apenas de seu traje pressurizado, da tecnologia embarcada e de anos de preparação. Qualquer falha, e o resultado seria fatal. Houve um momento tenso durante a descida. Ele entrou em um giro descontrolado por alguns segundos. A rotação poderia ter feito ele perder a consciência. Milhões de pessoas assistiam ao vivo, sem saber se estavam presenciando um feito histórico ou uma tragédia. Mas ele conseguiu estabilizar o corpo e minutos depois abriu o paraquedas e pousou com sucesso no deserto do Novo México. Felix quebrou recordes mundiais e entrou para a história com esse salto. Após o pouso, visivelmente emocionado, ele disse uma frase que marcou o momento. Quando você está lá em cima, você percebe o quão pequeno você é. Apesar do risco extremo, o projeto foi resultado de anos de planejamento, equipe médica, engenheiros, simulações e protocolos de segurança. Não foi um impulso. Foi uma operação científica cuidadosamente calculada. E talvez essa seja a diferença crucial. Ele brincou com o limite, mas não com a imprudência. Ainda assim, a pergunta permanece: até onde alguém precisa ir para se sentir verdadeiramente extraordinário? Mas nem todos os que brincam com o perigo têm a mesma preparação técnica que um projeto milionário como esse. Alguns simplesmente arriscam tudo por alguns segundos de fama. E aqui entra um dos casos mais impactantes da era das redes sociais. Wu Yongning. Wu era um ex-ator e dublê chinês que encontrou na internet uma oportunidade de mudar de vida. Ele começou a publicar vídeos realizando manobras em arranha-céus, sem cordas, sem equipamentos de segurança, sem qualquer proteção. Ele se pendurava com uma mão, fazia flexões na beirada de prédios, ficava suspenso sobre o vazio, com dezenas de metros, às vezes centenas, abaixo dele. Os vídeos viralizaram, milhões de visualizações, seguidores crescendo, comentários chamando-o de corajoso, lendário, destemido. Mas por trás das câmeras havia uma realidade diferente. Wu vinha de uma origem humilde. Ele sustentava a família e sonhava em oferecer uma vida melhor para a mãe. Segundo relatos, ele planejava usar o dinheiro das redes sociais para se casar e estabilizar sua vida financeira. A cada novo vídeo, ele precisava ir além, mais alto, mais arriscado, mais impressionante. Porque na internet o que é extremo hoje, amanhã já não é suficiente. Em novembro de 2017, Wu aceitou um desafio que envolvia um prêmio em dinheiro considerável. Ele subiu até o topo de um prédio de 62 andares na cidade de Changsha. A ideia era realizar uma sequência de barras na beirada do edifício. Câmera posicionada, movimento iniciado. Nos primeiros segundos, tudo parecia sob controle.
Ele fazia as repetições, como em tantos outros vídeos, mas em determinado momento, percebe-se que ele começa a ter dificuldade para se impulsionar de volta para a plataforma. Ele tenta subir, mas falha, tenta novamente, fica pendurado por alguns segundos que parecem eternos, e então perde as forças e cai. Não houve transmissão ao vivo. O vídeo só foi descoberto depois. A morte dele foi inicialmente mantida em sigilo pela família por respeito e luto. Wu tinha apenas 26 anos. Ele não parecia alguém inconsequente no sentido clássico. Ele treinava, tinha força física, experiência como dublê. Mas a pressão por questões financeiras e relevância nas redes sociais talvez tenha empurrado os limites além do sustentável. A internet pode transformar pessoas comuns em celebridades da noite para o dia, mas também pode criar uma corrida silenciosa por atenção, onde o risco vira moeda de troca. No caso de Wu Yongning, o preço foi irreversível. Se você está curtindo o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Seguindo em frente, nem sempre o perigo está nas alturas. Às vezes ele se esconde bem debaixo dos nossos pés, mais especificamente no Yellowstone National Park. Este lugar parece um cenário de filme: piscinas naturais azul intenso, vapor saindo da terra, geysers que explodem contra o céu. Mas sob aquela beleza, existe uma realidade invisível. O parque está localizado sobre um supervulcão. A água subterrânea é aquecida por magma e pode ultrapassar 90 graus Celsius. Em algumas áreas, o solo é apenas uma fina crosta sobre água fervente. Por isso existem passarelas elevadas e placas de aviso por toda parte. E foi justamente ignorando esses avisos que o jovem Colin Scott protagonizou um dos casos mais trágicos de 2016. Durante sua visita ao parque, Colin decidiu sair da trilha demarcada na região de Norris Geyser Basin, uma das áreas termais mais quentes e instáveis do local. Ele e a irmã procuravam um lugar para entrar em uma das águas quentes, algo estritamente proibido pelas autoridades justamente por causa do risco extremo. Enquanto caminhava fora da passarela de segurança, Colin se aproximou demais da borda de uma piscina geotérmica. O solo naquela área é extremamente frágil, muitas vezes apenas uma fina camada sobre água superaquecida. Em questão de segundos, o chão cedeu e ele caiu em uma mistura de água fervente e altamente ácida. O calor intenso, que pode ultrapassar 90 graus, combinado com a acidez natural da fonte termal, provocou danos imediatos e severos. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas as condições eram perigosas demais para uma recuperação imediata. Durante a noite, uma forte tempestade atingiu a região e, quando os socorristas retornaram no dia seguinte, praticamente não havia mais restos mortais para serem recuperados. O corpo havia sido quase completamente dissolvido pela combinação de temperatura extrema, acidez e movimentação da água. O caso chocou o mundo e se tornou um dos mais perturbadores já registrados em Yellowstone, servindo como um alerta dramático sobre os perigos invisíveis das áreas termais e a importância de jamais ignorar as regras de segurança do parque. E assim, chegamos ao último caso desta jornada, e talvez o mais inacreditável de todos. Até onde você iria para ter mais fama na internet? Mais visualizações, mais inscritos, mais reconhecimento. Estamos falando de Pedro Ruiz e Mona Lisa Pérez. Eles tinham um relacionamento comum, uma rotina comum e um sonho que muita gente tem hoje: ficar famoso na internet. Mas em 2016, esse sonho cruzou uma linha perigosa. Pedro teve uma ideia que, segundo ele, seria o vídeo mais impactante do YouTube. A proposta era simples e absurda. Ele seguraria um livro grosso contra o próprio peito. Mona Lisa ficaria a alguns metros de distância e dispararia uma arma de fogo contra ele. A crença que o livro seria grosso o suficiente para parar a bala. Eles testaram antes, atiraram em objetos. Viram que certos materiais seguravam o impacto. A confiança foi crescendo. No dia da gravação, familiares estavam presentes, câmeras posicionadas.
O momento era tratado como um desafio ousado, quase como uma performance. Pedro segurava o livro contra o peito. Mona Lisa apontou a arma, mas hesitou. Relatos indicam que ela não queria fazer aquilo. Mas Pedro insistiu. Ele estava convencido de que funcionaria. Foi então que ela fez o disparo e o livro não foi o suficiente para parar a bala. Pedro acabou não resistindo e sucumbiu ali mesmo, na frente de seus familiares e das câmeras. Tudo foi registrado. Uma ideia que começou como entretenimento, terminou como tragédia. Mona Lisa foi posteriormente condenada judicialmente pelo ocorrido. O casal tinha filhos pequenos, e aqui entra a parte mais difícil de ignorar. Nada daquilo precisava acontecer. Não existia nenhuma pressão externa para que aquilo fosse feito. Era apenas um vídeo amador, que acabou dando tragicamente errado. A busca por impacto, por cliques, por relevância. Esse caso escancara algo muito profundo sobre a era digital. Hoje, a atenção virou moeda. Visualizações viraram validação. E quanto mais extremo o conteúdo, maior a chance de viralizar. Mas existe uma linha invisível entre ousadia e irresponsabilidade. E nesse dia, essa linha foi ultrapassada. E aí, qual desses casos te deixou mais chocado? Comenta aí. O perigo quase nunca começa com a intenção de causar tragédia. Ele começa com curiosidade, com confiança, com a sensação de que vai dar certo. Seja no topo de um arranha-céu, diante da força da natureza ou diante de uma decisão impulsiva, a linha entre coragem e imprudência pode ser invisível, mas as consequências são reais. Talvez o verdadeiro desafio não seja provar que somos destemidos. Talvez seja saber a hora de parar. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais casos incríveis como esses. Até o próximo Clique Curioso.